Se é número legal. Qual o número legal, presidente? Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite, senhores assessores. Marcelo, boa noite. Novo testemunho de João Batista. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha todas as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medida. Pai ama o Filho e confia-lhe todas as coisas. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sob ela pesa a ira de Deus. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 12 de julho de 2021. Aos 12 dias do mês de julho de 2021, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, nesta cidade comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, e na sequência da ata da sessão anterior. O senhor presidente, em seguida, colocou a ata em discussão. O senhor presidente apontou que ocorrera um equívoco no trecho, enquanto, abre aspas, enquanto a melhoria solicitada pelo vereador Tiago Frederico Maia for atendida prontamente no dia seguinte, não for atendido o seu pedido de instalação de um quebra-molas no bairro Fonseca Almeida. Fecha aspas. O senhor presidente registrou que, em seu discurso, o vereador Nilton de Oliveira se referiu ao vereador Tiago Inês de Paula. Assim sendo, o referido trecho passou a ter a seguinte redação, abre aspas, enquanto a melhoria solicitada pelo vereador Tiago Inês de Paula for atendida prontamente no dia seguinte, não for atendido o seu pedido de instalação de um quebra-molas no bairro Fonseca Almeida, fecha aspas. O senhor presidente, então, colocou a ata da sessão ordinária do dia 7 de julho em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se a leitura do expediente, que constou de ofício número 138 de 2021 do Gabinete do Prefeito, referente à prestação de contas anual de gestão da Prefeitura de Comendador Levi Gasparian, referente ao exercício de 2020, sendo chefe do Executivo o senhor Walter Luiz Lavinas Ribeiro. De indicações, de ofício número 79 de 2001 da Comissão Permanente e ofício número 80 de 2021 da Comissão Permanente, oriundos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do Executivo. Em seguida, passou-se as pequenas comunicações. O senhor presidente solicitou à vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência, para que pudesse fazer o uso da palavra. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro assumiu a presidência e convidou o vereador José Fernando Schaefer a ocupar a tribuna. O vereador iniciou seu discurso destacando a passagem do aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, a qual frequentava havia 30 anos. O vereador lembrou que, na época, fora acolhido na referida igreja durante um período de enfermidade e acrescentou que, graças à sua fé e ao trabalho exercido pela instituição religiosa em 136 países, alcançara a graça da cura. O vereador José Fernando Schaefer comentou que, no dia 9 de julho, a igreja comemorou 44 anos e adiantou que faria moção de parabenização para lembrar a importante data e acrescentou que apresentaria também moção de parabenização para o senhor Roberto Pires, rapaz humilde e seu grande amigo de Tresias, que desenvolvera
no ramo da construção civil, tecnologia inovadora em poliestireno expandido, EPS, mais conhecido pela marca Isopor. Continuando seu discurso, o vereador lembrou que o vereador Nilton de Oliveira fizera um desabafo em seu discurso na última sessão ordinária e emendou que a vereadora Maria Aparecida Ribeiro sugerira que ele, em sua função de presidente legislativo, atuasse como intermediador entre o senhor prefeito e o legislador. O vereador ressaltou que, em relação à solicitação feita pelo vereador Nilton de Oliveira para que fosse instalado reservatórios de águas tipo Taça no bairro Prefeito Joel da Silva Maia, o senhor prefeito faria aquisição do referido produto para o mencionado bairro e também para a parte baixa do bairro Gulf, local onde os moradores também sofriam com o problema de abastecimento de água. O vereador argumentou que se fazia necessário que o presidente legislativo intermediasse determinadas situações e aproveitou para dizer ao vereador Nilton de Oliveira que a sua solicitação de melhoria seria atendida pelo chefe do executivo. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que fora solidária ao vereador Nilton de Oliveira e emendou que depositava muita esperança no senhor prefeito. A vereadora frisou que, depois de 6 meses de governo, muitas demandas ainda não tinham sido providenciadas devido à burocracia do sistema, e ressaltou que, como legisladora, seu intuito era sempre defender o legislativo e também não estar mal com o chefe do executivo. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que, em seus pronunciamentos na casa, pedia a ajuda do senhor prefeito e estava sempre disposta também a auxiliá-lo. A vereadora disse que a equipe do executivo proporcionava a garantia do pagamento em dia dos salários dos servidores públicos municipais e acrescentou que afirmava com orgulho que o senhor prefeito cumpria devidamente com esse compromisso. A vereadora comentou que pequenas benfeitorias podiam ser concedidas pelo executivo, porém ressaltou que era mais lenta a realização de demandas maiores, como obras que dependiam do governo estadual e do governo federal, e que necessitavam de licitações. A vereadora destacou que, como representante da Casa, não votava contra os requerimentos dos pares e argumentou que, em relação à composição da equipe do Executivo, o senhor prefeito podia empregar quem ele quisesse, ressaltando que as pessoas que ocupariam as funções, independente de serem gasparienses ou não, deveriam ser da confiança do gestor. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro destacou que certamente os profissionais gasparienses conheciam mais o município do que aqueles que vinham de outras cidades. Porém, frisou que, se pessoas que vinham de fora tinham capacidade e ofereciam condições de ajudar a administração, cabia ao senhor prefeito a decisão pela sua contratação. A vereadora afirmou que os servidores públicos, como o próprio nome afirmava, deviam atender ao público, enquanto os servidores comissionados deveriam atender ao público e à política, visto que se integrantes da equipe de cargo de confiança não funcionasse, se um integrante da equipe de cargo de confiança não funcionasse conforme a vontade do chefe do executivo, atrapalharia a política do gestor. A vereadora relatou que o senhor prefeito apresentava propostas muito boas para o desenvolvimento de Levi Gasparian e acrescentou que as licitações faziam com que muitas benfeitorias se tornassem morosas. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que depois da pandemia do coronavírus, que travou o desenvolvimento do país, se o senhor prefeito conseguisse colocar em prática todos os seus projetos para os quais estava buscando recursos, certamente faria um ótimo governo. A vereadora frisou que sempre será solidária aos pares, visto que na gestão passada, quando reclamava de não ser atendida em suas solicitações, sentia-se feliz com a solidariedade dos demais legisladores, e acrescentou que apoiara o vereador Nilton de Oliveira no momento de seu desabafo. A vereadora ressaltou que todos os legisladores foram eleitos para defender os direitos do cidadão gaspariense e emendou que o vereador Nilton de Oliveira deveria resolver suas questões com o senhor prefeito. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ponderou que o líder de governo e o senhor presidente, que era muito próximo do chefe do executivo, não podiam deixar que a casa ficasse afastada da administração, e destacou que acreditava nas palavras do senhor prefeito, que lhe prometera que realizaria um bom governo, visto que já possuía a experiência de gestões passadas para administrar ainda melhor o município.
A vereadora reiterou que o chefe do executivo precisava de tempo para interpretar suas ideias e externou que representava a casa com muita alegria e orgulho, ressaltando que entraria quantas vezes fosse necessário no gabinete do senhor prefeito para pedir parcerias em prol do desenvolvimento de Levi Gasparian. Em a parte, o vereador Nilton de Oliveira comentou que a vereadora Maria Aparecida Ribeiro conseguira muito sabiamente demonstrar as ansiedades que sentiam os legisladores e declarou que reconhecia que no momento de indignação fizeram algumas declarações mais contundentes. O vereador argumentou que não retirava algumas dessas declarações, visto que as mesmas demonstravam seus sentimentos e suas aflições, e acrescentou que o senhor prefeito recebia todos os legisladores e sempre dizia que atenderia às reivindicações. O vereador Nilton de Oliveira frisou que não solicitava benefícios pessoais ao chefe do executivo e ressaltou que seu intuito era conseguir amparo político para discutir as melhorias de que o município necessitava. O vereador afirmou que percebera que o problema era da parte administrativa e declarou que o senhor prefeito deveria conversar com os legisladores e também com sua equipe administrativa. O vereador explicou que, em algumas situações, o senhor prefeito queria atender a um pedido de determinado legislador, porém, emendou que o secretário municipal não o fazia. O vereador Nilton de Oliveira comentou que essa situação dava a entender que era o senhor prefeito quem não queria atender a solicitação do legislador, visto que os funcionários comissionados nomeados pelo chefe do executivo teoricamente representavam suas ideias. O vereador ressaltou que percebera a ocorrência de um mal-entendido, já que o senhor prefeito gostaria de ter atendido a todas as reivindicações dos legisladores, e frisou que, infelizmente, algumas pessoas não demonstravam pelos vereadores o mesmo carinho que o chefe do executivo. O vereador aproveitou para pedir desculpa por algo que tenha falado em seu discurso da última sessão ordinária que pudesse ter sido interpretado de maneira equivocada, e emendou que, embora as reivindicações tivessem de ser feitas, às vezes de maneira contundente, seu intuito como representante da população na casa era ter sempre a oportunidade de discutir os anseios dos gasparienses. O vereador Nilton de Oliveira agradeceu ao senhor prefeito por estar providenciando os reservatórios de água tipo taça para a comunidade, visto que os moradores ansiavam fazia muito tempo pela melhoria no serviço de abastecimento de água. Retornando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaefer registrou que o senhor prefeito entregara ao secretário estadual de Infraestrutura o projeto de construção da Vila Olímpica, no espaço em frente à prefeitura. O vereador comentou que o governo do estado realizaria o referido projeto e destacou que um ônibus gratuito disponibilizado pela prefeitura não parava mais no ponto em frente à empresa Império no horário das 16 horas. O vereador José Fernando Schaefer relatou que recebera várias reclamações de funcionários da referida empresa e de outros usuários do transporte público gratuito e explicou que, segundo determinação, passageiros não podiam viajar em pé no referido veículo. O vereador solicitou ao vereador Hamilton Mendes Henrique, que entendia do assunto, para interceder junto com o intuito de resolver a situação. Em a parte, o vereador Hamilton Mendes Henrique argumentou que conversaria com o dono da empresa no dia seguinte para resolver o problema, visto que havia um número determinado de passageiros que podiam viajar em pé no ônibus gratuito disponibilizado pela prefeitura, e essa capacidade devia ser respeitada. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaefer ressaltou que seria importante a intervenção de seu par, já que o proprietário da empresa de um ônibus recebera a instrução de que era proibida a viagem de passageiros em pé no veículo. O vereador lembrou que o município se encontrava na bandeira amarela em relação aos riscos de contágio do Covid-19 e que o ônibus da empresa Transa Transporte Coletivo circulava lotado no município. O vereador argumentou que não considerava justo que os funcionários da empresa Império, cansados de um dia de trabalho árduo, fossem deixados no ponto e tivessem que esperar o próximo ônibus, já que alguns poderiam viajar em pé no referido veículo. E, para finalizar, ressaltou que esperava que o vereador Hamilton Mendes Henrique conseguisse resolver o problema. Em seguida, o vereador José Fernando Schaefer reassumiu a presidência
E como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não haviam matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. O senhor presidente avisou aos legisladores que a prestação de contas anual de gestão referente ao exercício 2020 estaria disponível na Casa para consultas. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença de todos os vereadores e encerrou a sessão dos trabalhos. Lavrou-se a presente ato, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, Comendador Levi Gasparian, 12 de julho de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador, por favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Comendador Levi Gasparian, 13 de julho de 2021, ofício número 149, 2021, Gabinete do Prefeito, referência, projeto de lei número 022 de 2021. Encaminha projeto de lei para conhecimento e apreciação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando-o cordialmente, venho através desse encaminhar o seguinte projeto de lei municipal para conhecimento e apreciação desta douta Casa Legislativa. Projeto de lei número 021, que dispõe sobre os serviços voluntários do município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. Nesta oportunidade, reiteram-se protestos de elevada estima e consideração. Cláudio Manarino, prefeito. Ofício número 148 de 2021, Gabinete do Prefeito, referência ao projeto de lei número 021 de 2021. Assunto: encaminha projeto de lei para conhecimento e apreciação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando-o cordialmente, vem através desse encaminhar o seguinte projeto de lei municipal para conhecimento e apreciação desta douta Casa Legislativa. Projeto de lei municipal número 20, de 15 de junho de 2021. Projeto de lei número 021 de 2021. Então, o ofício 149, onde lê o projeto de lei número 21, que dispõe sobre o serviço, na verdade, o projeto de lei número 22, que dispõe sobre os serviços voluntários no município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. O ofício 148 refere-se ao projeto de lei municipal número 21, que autoriza o município de Levi Gasparian a outorgar a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo, urbano e rural de passageiros e da outras providências. Na oportunidade, reitera-se protesto de elevada estima e consideração, Cláudio Manarino. Mensagem número 021 de 2021. Assunto: regulamento do transporte coletivo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar o projeto de lei número 021, que autoriza ao município de Comendador Levi Gasparian a outorgar a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo urbano e rural de passageiros e da outras providências. Tenho a honra de encaminhar a essa egrégia Casa Legislativo o presente projeto de lei que visa regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian. A citada regulamentação se faz necessária, tendo em vista que a legislação municipal, que atualmente não rege a integralidade das relações do transporte coletivo em nosso município, não atende à legislação federal, estadual, Constituição Federal e estadual.
em relação à Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e principalmente a Lei Orgânica Municipal. Vale registrar a consignação da Lei Orgânica Municipal que determina: artigo 15, inciso 9, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais, inclusive de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Artigo 141. A concessão ou permissão de serviços públicos somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal mediante contrato precedido de licitação. É público notório que as alterações introduzidas a partir da edição da Lei 8.987 de 95 importarem adequações na prestação de serviço público, principalmente no âmbito municipal, devendo ser mencionado o disposto no artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal. De igual modo, a ausência de legislação autorizada impede a atuação do poder concedente em relação à fiscalização e à própria ordenação dos serviços públicos, importando a priori em prejuízo à perfeita execução dos mesmos. Ante o exposto, encaminho a essa egrégia casa o projeto para análise e ulterior deliberação, o qual reverterá em benefício para os usuários dos serviços públicos municipais em regime de urgência. Certo da habitual atuação de Vossas Excelências e seus digníssimos pares, dispensarão o projeto. É de grande importância para o nosso município. Solicito que o mesmo seja apreciado o mais breve possível, face à urgência de sua aprovação. Sendo o que se oferece para o momento, aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências e demais pares protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarim. Mensagem número 22 de 2021. Assunto: dispõe sobre o serviço voluntário na Prefeitura de Comendador de Gasparian e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar o projeto de lei número 021, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Comendador de Gasparian e dá outras providências. O voluntariado é um conjunto de ações focadas em interesses sociais e comunitários. Basicamente, ele consiste na nossa doação de tempo para ajudar o próximo. É por meio dele que organizações não governamentais e empresas fazem com que valores morais sejam construídos, como a solidariedade, característica muito valorizada no mundo moderno. Atualmente existem diversas organizações que se utilizam do trabalho voluntário de milhares de pessoas no mundo todo. No Brasil, a regulamentação veio através da Lei Federal número 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Tenho a honra de encaminhar a essa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa regulamentar a prestação de serviço voluntário no âmbito do município de Comendador de Gasparian. Certo da habitual atuação que Vossas Excelências e seus digníssimos pares dispensarão ao projeto, que é de grande importância para o nosso município, solicito que o mesmo seja apreciado o mais breve possível, face à urgência de sua aprovação. Sendo que se oferece para o momento, aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarim, prefeito. Requerimento número 007 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador de Gasparian, requer na forma regimental apreciação de caráter de urgência, urgentíssimo, o processo número 032 de 2021, projeto de lei número 021, que autoriza o município de Comendador de Gasparian a outorgar a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo urbano e rural de passageiros e da outras providências. Comendador de Gasparian, 14 de julho de 2021, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Requerimento número 008 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador de Gasparian, requer na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssimo
do processo número 033, projeto de lei número 022 de 2021, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. Comendador Levi Gasparian, 14 de julho de 2021, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Moção número 008 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrada nos anais desta casa moção de parabenização à Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, em razão da passagem do aniversário de 44 anos de tão importante instituição religiosa comemorado no dia 9 de julho. Comendador Levi Gasparian, 14 de julho de 2021, José Fernando Schaeffer, vereador. Moção número 009 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrado nos anais dessa casa moção de parabenização ao senhor Roberto Pires, cidadão terriense, em razão da sua importância e contribuição para o ramo da construção civil, com o desenvolvimento de tecnologia inovadora em poliestireno expandido EPS, mais conhecido pela marca Isopor, o que torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 14 de julho de 2021, José Fernando Schaeffer, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, como não há nenhum orador inscrito, eu coloco os requerimentos, né, em discussão. Presidente. Se é do vereador Hamilton Mendes. Sobre a questão dos requerimentos do serviço voluntário, gostaria que o outro projeto fosse votado à parte, porque como a gente vai estar lidando sobre um tema de transporte coletivo do nosso município, que é uma legislação um pouco espessa, eu entendo que ela deve tramitar nos moldes normais, para que a gente possa apreciar com um tempo mais, como posso dizer, um tempo hábil, para que a gente possa entender o referido projeto de lei. São essas minhas ponderações. Eu coloco o requerimento número... Tem mais alguém para discutir sobre os requerimentos? Então, coloco o requerimento em votação. Vereador, for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. É o requerimento do transporte. Então, vamos voltar à discussão novamente sobre esse assunto. Por favor, senhor presidente. Como o requerimento é parte do nosso líder de governo, eu gostaria que o senhor explanasse alguma coisa sobre esse projeto para a gente votar de uma forma mais consciente. Porque, com certeza, o senhor esteve no gabinete, conversou com o prefeito. Estive lá, sim, nós estivemos juntos. O senhor ou o presidente da Câmara. A relação, em relação a ao projeto de lei, hoje o nosso transporte, vou tirar a máscara, o transporte coletivo do município, ele não foi regulamentado. Ou seja, não tem a lei específica e não tem a regulamentação da casa, não é para poder tirar o que já existe, é para poder regulamentar a lei, né? Nós dando condições ao executivo para regulamentar essa questão do transporte coletivo, que nós sabemos que eu sinceramente já fui vereador, meu colega já foi, Hamilton Mendes, já se passaram aí 30 anos e eu não sabia que o transporte coletivo nosso não era regulamentado, não era respeitado nem a lei federal, nem estadual. Então, presidente, na verdade, sim, a gente só leu a mensagem, o ofício, eu realmente não li o conteúdo, a gente não sabe aqui o conteúdo,
Só que no meu entendimento, acredito que, como é uma norma regulamentadora e que ela vai estar lidando ali no dia a dia com todos os munícipes, de certa forma a gente vai estar regulando aqui o como haverá a interação das empresas de transporte coletivo junto aos usuários e usuários com as empresas de transporte. Eu acho que carece um pouco da nossa apreciação e do nosso tempo para debruçar sobre o assunto. Não que a gente aqui esteja dizendo que é contrário ou não ao projeto de lei, mas que a gente só quer um tempinho para a gente olhar, de repente existe alguma coisa que precisa ser melhorada, que de repente existe um ponto de vista a ser abordado, que de repente pode ser incluído. É só esse tempo que eu estou pedindo para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui de legislador. Senhor presidente, da uma parte, boa noite a todos. Eu acho que o vereador está correto. A gente, se o presidente permitir, a gente pode tirar esse requerimento do transporte e estar votando ou na segunda ou na quarta. Sim, o que a gente pode fazer, se o nobre colega permitir a retirada do requerimento, Com né? certeza, atendendo... Aí, Paulo que vem. Então, a eu gente sugiro, então, tira o requerimento do transporte e a gente está 007. votando na outra sessão aí, vereador. Peço desculpa, de repente, vereador, porque a gente entende que o prefeito gostaria de ter mais agilidade a esse processo e a gente entende que isso pode, de certa forma, estar atrapalhando um pouco os trâmites administrativos do executivo, mas a gente também precisa, porque a população vai nos cobrar, de repente, algum dispositivo, alguma coisa que não seja do interesse público, mas a gente está aqui disposto a entender e debruçar sobre o assunto. Faço minhas suas palavras, nobre colega, e agradeço imensamente a sua compreensão, porque existem matérias mais complexas, não é com uma leitura que a gente vai entender tudo. E nós precisamos sentar, conversar, discutir, como o nobre colega bem disse. Às vezes existem coisas que a gente precisa acrescentar, lógico que é contento também do atendimento ao chefe do executivo. Então, agradeço imensamente por esse cuidado, por esse entendimento de que isso aí só não vai ser votado agora, mas com certeza porque eu também gostaria muito que o nosso transporte seja realmente legalizado dentro, né, do nosso contexto, do município, porque na última reunião nós tivemos aqui uns reclames do nosso atendimento, e se a gente tiver correto, a gente ganha ponto, não é verdade? Muito obrigada. Com certeza, vereador. Então, eu peço ao presidente que retire o requerimento. A gente está votando, se o vereador permitir, ou segunda ou quarta, de acordo com se vocês já pegar o projeto e eu e o chefe vai estar pedindo, né, o chefe? Sim, eu sugiro os novos colegas, né? Nós vamos entrar no recesso legislativo e a próxima sessão será, né, ordinária, será dia 2 de agosto. Se não tiver nenhum impedimento para os novos colegas, a gente peço que faça cópia para todos os vereadores, né, do projeto, e precisando a gente senta sem problema nenhum para a gente poder dar uma olhada. O nosso colega fiscal de coletivo sabe como funciona certas situações, a gente pode marcar essa reunião aqui na casa e para que possamos entender, né, realmente. Tá bom. A última reunião nossa é que dia? É hoje. É hoje. Agora, se quiser, se os novos colegas entenderem e se me der a autonomia de marcar para a próxima sessão de segunda-feira ou de quarta-feira. Se o vereador tiver tempo aí, né, vereador Nilton? Vereador, presidente, peço que a gente, de repente, marque uma extraordinária, de repente, ou na quarta ou na outra segunda, porque essa matéria ela é bem complexa. O nosso vereador Hamilton Mendes sabe o quanto que é extensa a legislação referente ao transporte público. Então, assim, é uma demanda bem árdua. Então, eu peço à casa, se amanhã os novos colegas, quem puder ter acesso, né, ou hoje, se puder aguardar a cópia do projeto. É extraordinária, porque é o seguinte, eu gostaria de convocar já aqui na casa, né? Só os dois, só o Sérgio e a Leia.
já fica ciente. Vai ver comigo. Então eu posso marcar para a próxima quarta-feira, no mesmo horário? Pode, presidente. Tá bom, então fica aí convocado os novos colegas para a reunião extraordinária na próxima quarta-feira, no mesmo horário, tá bom, gente? Então, retirado o requerimento, eu coloco o requerimento 08 em discussão. Em relação a esse projeto de lei, eu tive uma dúvida no início, né? E eu fui até o executivo para saber. É porque existem algumas pessoas que querem prestar um serviço ao município, porém, também não é regulamentado. Ou seja, para eu prestar um serviço a um ente público, das duas uma, né? Eu vou prestar o serviço, eu sei que eu não vou receber. Mas uma pessoa de má fé está lá prestando o serviço e depois ele passa um tempo, passa um ano, 2 anos, ele entra na justiça e a gente sabe que a parte trabalhista, aí tem 3 advogados aqui, sabe como que funciona. E a pessoa vai ganhar. Então, essa lei aprovada dá condições ao município de não ter nenhum vínculo empregatício com esse tipo de prestação de serviço, seja ela por pessoa física, seja por instituição. Então, a gente sabe que isso é importante para a gente. E eu acho que esta lei vem muito a propósito. Nós temos o CAPES, e nós temos profissionais, e nós temos pessoas, né, com disponibilidade para ir lá, para dar um reforço, porque realmente precisam desse apoio, e nem sempre o contingente, né, dá conta. Então, eu acho muito feliz essa proposta do governo, e meu voto é favorável. Ok, então eu coloco o requerimento em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Por contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos para fazer os acertos aqui. Só adequação aqui.